Seja muito bem-vindo a mais um Bloco de Notas. O nosso convidado de hoje é Paulo Rios, presidente da Conselhia do PSD Porto. Antes de mais, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu. Numa altura que estamos a portas com as eleições presidenciais, tudo indica que Cavaco Silva será reeleito. Como avalia o primeiro mandato? Eu entendo que o Presidente da República tem que ser um referencial. E um referencial de alguns valores, de alguns princípios, e entendo que Cavaco Silva, no seu primeiro mandato, e esperemos no seu segundo mandato, que seja reeleito, que cumpriu aquilo que se comprometeu com os portugueses. Foi, de facto, um referencial de responsabilidade, de sentido de Estado, de representação e um garante do bom funcionamento das instituições, que é isso que, antes de mais nada, se pede a um Presidente. E ele cumpriu. Tem todos os motivos para se recandidatar. Neste tempo de crise, há quem diga que o FMI é um mal necessário. Como é que vê este desfecho para o país? Sinceramente, quem sou eu para avaliar das vantagens e desvantagens da FMI? Queria evitar falar daquilo que não sou conhecedor profundo. De todo modo, como questão de princípio, entendo que devemos, antes de mais nada, tentar resolver os nossos problemas com as nossas qualidades, com as nossas virtudes, com as nossas capacidades. E só, em última análise, recorrer a esse tipo de auxílio. Não o vejo como um drama, mas, se fosse evitado, entendo que seria melhor para Portugal. Se for necessária a entrada do FMI, é a altura do Governo cair? Eu não ligaria uma coisa a outra, muito menos ligaria à queda do Governo. Este Governo tem a legitimidade para governar, tem um orçamento, tem a obrigação de governar e ser avaliado por isso. Compete-nos a nós, PSD, ou a nós, portugueses, e esperar pelo resultado dessa governação. Não ligaria uma coisa à outra. Sei que o Paulo Rios é apoiante do Dr. Pedro Passos Coelho. Que atributos lhe vê como futuro Primeiro-Ministro? Eu conheço Pedro Passos Coelho há relativamente pouco tempo. Tive o gosto e a honra de ser o mandatário conselheiro do Dr. Pedro Passos Coelho, e do que fui conhecendo dele e do que fui privando com ele, várias coisas me surpreenderam. Primeiro, uma grande serenidade. Uma serenidade e uma tranquilidade que por vezes parece insegurança, mas não é. Sabe ouvir, sabe o que é que quer, tem um rumo, tem uma ideia e persegue-a. Além disso, sinto nele e vejo nele um grande sentido de Estado. Não é dado a grandes tiradas, não é dado a grandes soundbites, nem a frases sem sentido. Tem o sentido da responsabilidade de representar um partido como o PSD. Isso agrada-me muito. Neste momento é o que acha que está a fazer falta ao nosso país? Neste momento, o que faz falta ao nosso país é alguém que não minta. É alguém que fale a verdade. Que estamos mal, estamos em crise, nós sabemos. Que os números indicam que estamos em crise, nós sabemos e nós sentimos. O que precisamos é alguém que não nos minta, que não iluda a realidade e que efetivamente cumpra aquilo que promete. O que tem faltado bastante, como sabemos. Com a entrada neste novo ano, as medidas de austeridade agravaram-se e, portanto, temos como exemplo o aumento do IVA para 23%. Isto vai mexer um bocadinho, se não muito, nos bolsos dos portugueses. É um facto que ninguém ignora que 2011 vai ser um ano mais difícil que 2010. Não só por causa do IVA, mas em todas as áreas da atividade se vai sentir isso especialmente. PNE que será a sentir especialmente junto de algumas camadas da população que são especialmente frágeis, onde seria desejável que isso não acontecesse. Olho com bastante apreensão para este ano, mas também temos que olhar com bastante esperança e otimismo para o futuro, porque Portugal não vai acabar. E 2012 há de ser um ano. Mas realmente sente-se um pessimismo, é um pessimismo geral que une os portugueses neste momento. O que é que os portugueses podem esperar para 2011? Eu sou muito otimista. Pessoalmente sou muito otimista. E, portanto, prefiro trocar o pessimismo pelo realismo. A situação é complicada? É. Nós somos portugueses, somos. Temos capacidade para dar a volta à situação? Acredito que sim. E, portanto, quero acreditar que se as medidas que foram ou vão ser implementadas por este Governo, oxalá, forem cumpridas, se o orçamento for cumprido, se o déficit for efetivamente baixado, é possível que Portugal possa olhar para 2012 com mais esperança do que entrou em 2011. Isso é um facto. Uma das realidades mais assustadoras prende-se com o desenvolvimento, com o acréscimo do desemprego, nomeadamente na região norte. Quais seriam as medidas que deveriam ser adotadas para darmos a volta a esta realidade? De facto, o desemprego na região norte é algo de profundamente chocante.
é superior à média nacional, ultrapassa os 13%, ainda mais vincado no caso das mulheres, ultrapassa os 15%, e no caso dos jovens chega praticamente a 25%. Isto não é preocupante, é um escândalo. E, portanto, exige medidas acrescidas de proteção ao emprego. E sendo a região com mais pobres no país. Neste momento, a região norte, neste momento, começa a ser das mais pobres da Europa. Já não é um problema do país, é um problema já europeu. E nem sequer reclamamos igualdade. Nós temos é que reclamar uma diferenciação positiva para a criação de emprego a norte. Eu entendo que não é com medidas dispersas, muito menos de natureza concelhia ou distrital, que se corrige uma assimetria ou que se corrige o desemprego, que precisa de medidas estruturais e profundas. Tenha que ser encontrado, ao nível governamental, medidas que privilegiem a criação de emprego em certas zonas, como é o caso da zona tão desprotegida da Zona Norte. E não é só o Porto, e não é só o Distrito do Porto, é toda a Zona Norte. Deveríamos passar por uma descentralização do poder, ou até, quem sabe, por uma regionalização? Costumo dizer que o maior inimigo da regionalização é a palavra. E estou convicto que as pessoas, se lhes garantirem que a regionalização não cria mais lugares, nem custa mais dinheiro, estão dispostas a aceitar essa solução. Nós já tentamos várias, todas com provas muito negativas. Muito negativas. Eu acredito que, embora tenha sido um votante do não, neste momento estou disponível para aceitar um teste, estou disponível para aceitar a regionalização, nessa perspectiva, como nova forma de encontrar soluções a nível regional, que não para criar lugares, ou que não para gastar mais dinheiro, ou atirar dinheiro para cima dos problemas, que também não é uma boa solução. Por que é que as pessoas reagem mal à palavra regionalização? Porque eu acho que a regionalização é um bocado vista como uma forma de criar mais uns quantos lugares, mais uns quantos pousos para uma série de gente que está desocupada e que, portanto, são mais pessoas a resolver os mesmos problemas sem os resolver. É por isso que, se houver garantias de que a regionalização não cria mais lugares, nem custa mais dinheiro, pode ser uma solução feliz para resolver os problemas, nomeadamente das regiões mais desfavorecidas, até porque até hoje nenhuma solução corrigiu as assimetrias que se estão a acentuar interregionais. Parafraseando o Dr. Rui Moreira, citei ainda há pouco tempo, uma ovelha não se tosquia a si mesma. E, portanto, nós não podemos esperar que, a partir do Poder Central, existam cortes ou incentivos à descentralização. Teremos de ser nós a lutar por ela, com responsabilidade, mas com empenho. E o interesse não será só apenas do Norte? Não, porque a pior coisa que poderia acontecer ao Porto era tentar ser a Lisboa do Norte. A regionalização não é um problema do Porto. A regionalização é um problema de Portugal. Há regiões altamente desfavorecidas no processo de desenvolvimento do país, entre o litoral e entre o interior, mas não é só no Norte que acontece. O Alentejo é um caso típico em que há um subdesenvolvimento face à média nacional. Portanto, falar de regionalização não é falar de Porto, é falar de Portugal. E quando este tema for visto como um tema nacional e não como um tema regional / Porto, este tema vai ganhar, creio, uma nova importância, uma nova dinâmica. No bloco de notas de hoje estamos à conversa com Paulo Rios, presidente da Conselhia do PSD Porto. Dr. Paulo Rios, quer explicar lá para casa o que é isto de ser presidente de uma conselhia? Se eu soubesse bem, se calhar não seria. Confesso. Não acredito. Ser presidente de uma conselhia, há pouco tempo dei comigo a pensar, eu sou o aparelho, que é uma coisa assim um bocadinho... O que é que isso quer dizer? O aparelho do partido. De facto, os partidos continuam a ser a solução natural da afirmação política dos cidadãos, que não a única, mas a mais vincada, e os partidos funcionam como uma organização. Compete a um líder conselhio fazer o quê? Antes de mais nada, coordenar um projeto autárquico, coordenar os autarcas, coordenar a intervenção do partido na Assembleia Municipal como o órgão mais representativo da cidade e, neste caso, no caso do Porto, e com muita honra e muito orgulho, coordenar a atividade política junto da Câmara Municipal do Porto, liderada, como sabemos, superiormente pelo Dr. Rui Rio. Estas são as funções
principais. Depois há todo o acompanhamento de cada um dos núcleos espalhados pela cidade, com todas as suas pequenas, grandes problemas e dramas, porque para cada pessoa o seu problema é o maior problema do mundo.